Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Rodrigues, eu estou aqui gravando para esse que é o primeiro vídeo de um canal que a gente criou, né? Canal que a gente criou para estar falando um pouco da palavra de Deus. Esse canal é chamado Fé Cristã, né? E esse é o nosso primeiro vídeo. E esse canal tem o objetivo de estar levando um pouco da palavra de Deus para as pessoas, como uma ajuda espiritual, né, para que as pessoas possam ser fortalecidas, né, na palavra de Deus. E esse é o nosso primeiro vídeo, né? Queria desde já desejar um bem-vindo a todos, né? Que Deus possa estar abençoando vocês. E eu queria deixar como primeira palavra aqui, que são palavras rápidas, né? Não são pregações completas, somente palavras rápidas, né? Queria trazer aqui para vocês que está no livro de Gênesis, né? Capítulo 3, a partir do versículo 8, que fala da queda do homem. É uma passagem bem conhecida, capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: é após a queda, após o homem desobedecer a Deus, né? Comendo do fruto que Deus diz para eles não comer. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Adão e Eva, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 13. Então, esse primeiro vídeo eu queria trazer aqui para vocês como o início dessa nossa jornada de estar trazendo palavras aqui para vocês, onde tudo começou, né? Onde tudo iniciou ali em Gênesis, e eu queria intitular esse vídeo como Ruptura, mas eu queria também falar de reconciliação. Ruptura porque a gente vê aqui nesse texto, claro, algumas rupturas que aconteceu por causa da desobediência e do pecado, né? A primeira ruptura que eu queria falar aqui para vocês é aquilo que a gente chama de ruptura teológica, ou seja, foi uma ruptura por causa do pecado do homem para com Deus, né? Do homem para com Deus, porque você vê aqui que naturalmente, após o pecado, quando Deus veio falar novamente com o homem, que para ele era um acontecimento normal na viração do dia, você nota que o homem se escondeu da presença do Senhor. Então, é lógico que aqui é uma ruptura do homem para com Deus, é a primeira de todas, pela desobediência do pecado. E, naturalmente, esse rompimento dessa comunhão do homem com Deus trouxe algumas consequências negativas, né, para a humanidade, né? Que é aquilo que os estudiosos vão falar de pecado original, né? As consequências do pecado original. A segunda ruptura foi a ruptura com o próprio homem. Ele agora começou a sentir medo, né? Começou a sentir medo. Algo que ele não tinha em si, na sua psique, na sua mente, essa noção de medo, né? Essa noção de acusação, que é o que caracteriza muitas pessoas hoje, né? Com aquilo que nós temos que lidar nos dias de hoje, com a depressão, nós temos que lidar com doenças psicológicas, né? Que é fruto dessa consequência também do pecado, né? Porque o homem começou a sentir medo, o homem começou a sentir no seu interior, né, sentimentos que até então ele não tinha, né? Primeiro ele sentiu medo de Deus, primeiro ele
ele sentiu medo. E nós também temos aqui uma ruptura com o próximo, né? Veja só, quando Deus criou Adão, ele criou e viu que Adão estava só. E ali Deus resolveu criar um adjuntor, uma pessoa para que auxiliasse Adão. E viu que foi muito bom. Então a comunhão que Adão tinha com Eva, no caso, que era o seu próximo, era perfeita. Mas você vê que depois do pecado, ele já acusou Eva, né? Ele fez uma acusação a Eva. E ali você já tem uma ruptura do homem com o seu próximo, né? Ou seja, uma acusação do homem com o seu próximo. Então, de maneira básica, aqui nesse texto que a gente leu, você nota 3 rupturas. Primeira com Deus, o homem consigo mesmo, ou seja, ele sentiu medo de Deus, e com o seu próximo, ou seja, ele começou a acusar o seu próximo. E aí, disso vem tudo que nós vivemos hoje, né? Tudo que você vê hoje ao seu redor, isso é uma consequência dessas rupturas, né? Quando você vê alguém difamando o seu próximo, isso é consequência do pecado. Quando você vê alguém que não quer ouvir falar sobre Deus, isso é consequência do pecado. Quando você vê alguém com sentimentos de culpa, né, de depressão, isso também é uma consequência do pecado. E aí, tudo foi causado por uma desobediência a Deus, né? Você lembra, a gente tem um ditado que a gente costuma dizer: depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo, né? Depois daquele acontecimento, ela nunca foi a mesma pessoa, né? Ou seja, depois de uma determinada data que aconteceu algo comigo ou com você, a gente costuma dizer: a gente nunca foi mais o mesmo. Então, aqui também retrata muito, né, esse ditado popular: depois desse dia, o homem nunca mais foi o mesmo. Então, esse texto que eu quero ler para vocês, esse primeiro vídeo, eu queria tratar sobre isso, essas rupturas, mas também reconciliação, né? Porque, embora o texto ele deixe claro essas rupturas e essas consequências, ou seja, do homem com Deus, do homem consigo mesmo e com o seu próximo, nós temos também no Evangelho a reconciliação do homem com Deus, a reconciliação do homem consigo mesmo, a reconciliação do homem com o seu próximo. Então, eu queria deixar aqui claro que na visão moderna, a maneira como as pessoas tratam essas coisas, os sentimentos, a mente humana, principalmente no que diz respeito a essas doenças psicológicas, elas deixam Deus de fora, elas acham que isso não tem nada a ver com Deus, e aqui a gente não está nem de forma alguma tirando o mérito das pessoas que trabalham para amenizar o sofrimento humano. O que acontece é que a humanidade ela deixou Deus de fora para tratar dessas questões. Ela acha que só são reações químicas, que é a maneira como a pessoa vê a vida simplesmente, e Deus não tem muito a ver com isso, né? O que não é verdade, porque a visão moderna ela não traz essa visão espiritual do homem. E o Evangelho nos vai trazer essa visão espiritual, que o homem, primeiramente, ele tem necessidade de se reconciliar com Deus. Então, quando eu quero falar dessa reconciliação do homem consigo mesmo, com o seu próximo, eu tenho que, primeiramente, falar do homem na sua reconciliação com Deus. Eu não posso deixar Deus de fora, porque tudo começou aqui. Se você nota, da ruptura do homem com Deus, começou ele ter esse problema consigo mesmo, né? Esse sentimento de medo, esse sentimento de culpa. E também ele começou a ter esse problema com o seu próximo. Começou a acusar, começou a ver
o seu semelhante não como alguém para amar, mas alguém que, por exemplo, no caso de Adão, alguém para pôr a culpa, ou seja, acusando o seu próximo. Então, nós temos que ter essa ideia de que o Evangelho, ele é a reconciliação do homem primeiramente com Deus. E se eu quero falar do homem para ele ter uma saúde mental, para ele ter um amor pelo próximo, eu não posso abandonar a reconciliação dele com Deus. E, logicamente, eu não posso deixar de fora a figura de Cristo. Porque Cristo o Evangelho vai dizer que Cristo é a nossa reconciliação, né? Então, o Filho de Deus, diferentemente do que muitas pessoas pensam, que ser cristão é apenas, como eu costumo dizer, parar de beber, parar de fumar, parar de jogar, parar disso, parar daquilo, isso é uma visão muito superficial do Evangelho. Muito superficial. O Evangelho, quando ele nos mostra a questão da queda, do pecado e as consequências que eu falei aqui para vocês, ele traz Cristo como uma reconciliação. Primeiro, a reconciliação com Deus, né? Porque Cristo nos reconcilia com Deus. Aquilo que nós perdemos no Éden, nós ganhamos em Cristo, né? E a Bíblia vai dizer, se por Adão entrou esse pecado, por Cristo, nós temos essa reconciliação. Se em Adão você vê um homem que tem medo de falar com Deus, em Cristo nós temos um homem novamente trazido à presença de Deus, né? Então Cristo é a nossa reconciliação. E Cristo nos livra, como a Bíblia vai nos dizer, da culpa e do castigo do pecado. Ou seja, Cristo na cruz crucificado levou a nossa culpa, levou o nosso castigo, que nós merecíamos por desobediência a Deus. Então, o homem, quando nós queremos trazê-lo a uma saúde emocional, uma saúde espiritual, eu não posso deixar Deus de fora, eu não posso deixar de falar da reconciliação que Cristo trouxe para o homem, né? E também com o seu próximo, porque depois que Cristo veio, ele disse assim, eu vou dar um mandamento novo para vocês. Vocês têm que amar o seu próximo como a si mesmo, né? Então, tudo isso Cristo nos trouxe primeiramente, por quê? Porque ele fez uma obra de reconciliação nossa com Deus. Para que nós pudéssemos, por exemplo, nos dias de hoje, quando nós temos que enfrentar pessoas com tantos problemas psicológicos, nós não podemos, por causa da culpa, por causa do pecado, por causa do medo, nós não podemos deixar de levar essa mensagem de esperança para ela. Que Cristo levou o pecado dela, a culpa pelo pecado dela, né? Ou seja, Cristo fez uma obra de reconciliação dessa pessoa, desse homem, novamente com Deus. Então, houve uma ruptura lá no Éden, mas em Cristo também houve uma reconciliação do homem com Deus. E a reconciliação do homem com Deus diz primeiramente que ele pode estar na presença de Deus sem medo, sem culpa. Por quê? Porque Cristo levou na cruz o pecado, a culpa e o castigo pelo pecado do homem e a reconciliação com o seu próximo. Ou seja, agora nós novamente estamos diante, né, daquilo que Deus fez quando ele criou o homem, a intenção original de Deus. Lógico que isso diante de uma pregação que leva o homem a ter o entendimento de que ele tem que se reconciliar com Deus. E ele tem que se reconciliar com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, né? Por meio da pessoa de Cristo, que na cruz levou os nossos pecados. Por exemplo, Paulo vai dizer, e aí eu vou finalizar minha palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só,
Nenhuma condenação. Em Cristo, o homem é reconciliado com Deus. Então, você que nos assiste ou que vai nos assistir nesse canal, porque é o nosso primeiro vídeo, eu queria trazer primeiramente essa noção, né? De que em Adão se rompeu essa comunhão do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem com o seu próximo. Mas em Cristo nós temos a reconciliação do homem com Deus, do homem consigo mesmo, ou seja, essa capacidade de Deus nos perdoar e declarar que nós, por mais que a Bíblia declare que nós somos pecadores, em Cristo nós temos o perdão. Para que essa culpa que corrói o homem, essa culpa que traz tanta doença psicológica ao homem, não venha nos corroer, não venha nos deixar prostrado. Por quê? Porque nós olhamos para Cristo. E Cristo trouxe a nossa reconciliação com o próximo, a nossa maneira de ver o próximo, não como alguém que é o nosso inimigo, mas como alguém que nós devemos amar como a nós mesmos. Então, não deixe Deus de fora. Não deixe Deus de fora. Se você é uma pessoa que está nessa situação, você não pode deixar Deus de fora. E a pessoa de Cristo é aquela que vai trazer a você essa reconciliação. Aquilo que foi rompido no Éden foi novamente resgatado por Cristo na cruz. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, e nós vamos aqui estar nesse canal sempre trazendo algumas palavras de reflexão para de alguma maneira tentar ajudar você, ajudar a sua família, a sua vida, e que Deus abençoe. Em nome de Jesus.